Na manhã deste sábado, dia 29 de agosto, a equipe da Santa Casa de Mogi-mirim vai estar na Praça Rui Barbosa com serviços de aferição de pressão, testes de glicemia, para você ficar de olho aí na sua saúde. Além disso, será lançado também oficialmente a campanha Amigos da Santa Casa, que já foi pré-anunciada, como você tem visto aqui durante a programação da SEC TV. E para falar sobre esse assunto, o Canal Aberto está recebendo aqui ao vivo o Josué Lolli, provedor do hospital, que vai explicar um pouco sobre esse projeto que pretende ajudar a saúde financeira da Santa Casa, o que é fundamental. Inclusive, ele esteve hoje no programa do Geraldo Bertan, na Transamérica. Alô, tio G, tio GB. Tio GB continua em forma, né, Josué? Continua em forma de bola, né? Boa noite, viu? Manda um abraço para ele. Boa noite, sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o espaço. Claro. Sempre é um prazer estar aqui na SEC TV, que faz um trabalho muito bonito de... Falo que além de trazer notícias, trazer informações para a população, faz um trabalho importante porque divulga as coisas importantes que acontecem no nosso município, falando um pouquinho de como as pessoas podem ser úteis, porque a gente vem aqui nesse mundo para crescer. Então a gente espera que cada um contribua de alguma maneira. E vocês fazem um trabalho muito bonito, eu tenho que sempre elogiar o trabalho que vocês fazem. Obrigado, Josué. Essa campanha que a gente está lançando, começou hoje e amanhã ela starta, ela vai estar efetivamente funcionando a partir do dia 1º de setembro. O intuito principal dela, quando a gente pensou nisso, era o hospital precisa de recursos. E, obviamente, não adianta essa daí passando o pires para cada um. A gente pensou numa campanha em que eu conseguisse mostrar para todo mundo que o hospital é o amigo da cidade, porque, de algum momento, as pessoas precisaram do hospital. Qualquer pessoa precisou do hospital. E ele foi útil. Então, nada mais justo que a pessoa que te é útil seja teu amigo. É verdade. Então, em sendo amigo, o que a gente pensou? Bom, eu poderia ter a cidade inteira como nosso amigo e eu dar o meu retorno para esse meu amigo. Não só acolhendo ele dignamente, e aí a gente já fez um trabalho com todos os nossos funcionários, dizendo para ele sempre o seguinte: a pessoa que vai precisar de uma ajuda no hospital é porque ela está doente e ela precisa de carinho em primeiro lugar. Então ela precisa ser bem acolhida. Então é um trabalho que a gente vem fazendo já ao longo todo esse tempo, e mais a partir de agora, dizendo o seguinte: o nosso funcionário tem que ser amigo do paciente que vai lá ser assistido. E ser amigo é ter compaixão por ele, tratar ele dignamente, ter por ele uma bondade, porque o cara está num momento difícil, ele já está com algum problema de saúde ou com algum problema sério na família, então ele tem que ser bem recebido. Juntando a isso, a gente pensou, poxa, se eu posso acolhê-lo bem, por que não dá para ele também um acesso à saúde com um custo diferenciado? O hospital hoje tem uma taxa de ocupação abaixo do que seria necessário. Então, eu precisaria ter mais paciente. Os pacientes hoje, às vezes, eles precisam de um serviço, ele vai procurar fora da nossa cidade ou vai no hospital particular. Precisa de uma consulta, você vai pagar particular hoje, você paga de 200 a 500 reais. Se eu tenho um médico no hospital que poderia fazer esse mesmo serviço com um custo diferenciado, porque eu vou otimizar o meu profissional. Então, a gente tem um hospital que tem uma taxa de ocupação baixa, eu tenho todos os equipamentos disponíveis. Por exemplo, eu tenho uma tomografia que poderia fazer 50 por dia e faz 20. Eu tenho uma mamografia que podia fazer 50 e faz 20. Então, peraí, se eu otimizar esse equipamento, o profissional que está lá, eu vou fazer com que o hospital tenha mais receita. Então, para que eu tenho que cobrar um valor caro? Eu poderia cobrar um valor que coubesse no bolso de cada um. Acessível. Então, pensando nisso, o que a gente criou? Um plano de amigo em que ele pode ser doador do hospital. Eu preciso ter o cadastro desse meu amigo. Eu preciso conhecer esse meu amigo, preciso cuidar da saúde dele. Para isso, basta que ele seja um doador nosso. E como é que ele pode doar? Pode doar com carnê acima de 10 reais por mês, que não é nada, ou na própria conta de água. E o que ele recebe em benefício? O hospital quer cuidar da saúde dele. O primeiro benefício é que ele pode fazer um check-up com a gente, pagando mulher R$560 e o homem R$400 com um check-up, porque eu quero cuidar da saúde dele. E nesse check-up está incluído tanto a consulta quanto todos os exames. Mulher, por exemplo, faz mamografia, ultrassom na mama, ultrassom abdominal, vaginal, enfim, faz todos os exames que a mulher normalmente costuma fazer por ano. Preventivo. Preventivo, então a gente está pensando em cuidar da saúde da mulher. Ao mesmo tempo, ela pode ter acesso a uma consulta de urgência e pagar R$50. Então, eu posso ser atendido particularmente no hospital pagando um preço bem diferenciado, estou falando de R$50. Uma consulta eletiva, pagar somente R$80. Preciso fazer um hemograma, R$10. Por que isso? É o preço que normalmente os planos de saúde nos pagam.
Se eu posso fazer para um plano de saúde, tudo bem que ele tem uma quantidade grande, mas se eu não tenho uma quantidade grande de pacientes de um plano de saúde, eu crio a possibilidade das pessoas que não têm um plano ou que queiram usar o hospital particularmente, que pagam o mesmo valor que eu receberia se ele tivesse um plano de saúde. Correto. Então, é dar o acesso às pessoas como se ela participasse num grande plano de saúde que ela não tem. Então, receber um valor que é justo para a gente. Se eu posso fazer para um plano de saúde a R$50 uma consulta do pronto atendimento, por que eu preciso cobrar mais da pessoa que quer uma consulta particular e precisa ir com urgência? Então, dar acesso à população ao serviço que o hospital tem com um custo bem diferenciado. Para isso, ele precisa ser amigo. Como é que ele se torna amigo? Indo lá, fazendo um cadastro no hospital, contribuindo. É uma doação, deixar bem claro que isso é uma doação ao hospital de pelo menos R$10 por mês, ou autorizar na conta de água dele, que já é uma lei municipal desde 2001, acima de R$10 por mês, que ele já torna-se um amigo da Santa Casa. Entendendo que essa doação vale para ele, para o cônjuge, para o amigo, para o cônjuge e para os filhos até 21 anos. Então, imagina uma casa que tem ele, a mulher e 5 filhos, todos terão acesso a esse serviço pagando simplesmente R$10 por mês. Tá? Então, esse é o amigo que é doador, que quer ajudar o hospital. A gente criou algumas categorias de amigo. Por quê? Porque eu tenho um amigo que é o nosso funcionário. Eu quero que ele seja o amigo tanto do hospital, porque ele é o nosso funcionário, assim como amigo das pessoas que vão lá usar o nosso serviço. Para isso, a contrapartida dele é que ele auxilia o hospital a tratar bem os pacientes que vão lá. Então, eles já são nosso amigo, ele pode ter acesso ao serviço dessa maneira. A gente pensou nas pessoas que podem doar. Ótimo, eles são nossos amigos. A gente pensou também no médico que trabalha lá dentro, e ele pode, além de ser médico, ser amigo do hospital. Para isso, eu quero que ele me dê doação de um plantão por ano. Parece pouco, falar um plantão por ano, só que o custo de um plantão hoje é R$2.500 por ano. Então, para nós, é importantíssimo que o médico fale, não, eu vou dar um dia meu de trabalho para o hospital. Com isso, eu posso cuidar dele, fazer o check-up dele, ter acesso ao serviço com custo subsidiário também. A gente criou uma categoria de amigo vereador. E aqui eu estou apostando em saber quem vai ser o primeiro vereador que vai ser o amigo da Santa Casa. Essa é uma boa pergunta. A gente entende o seguinte, o vereador é o cara que representa o povo. O hospital é onde atende, Mogi Mirim não tem um hospital público. A Santa Casa é o hospital que atende toda a população. Então, esse vereador, em algum momento, ele trabalhou para algum deputado. Ele pode fazer uma indicação numa emenda parlamentar para a gente. O que a gente disse foi o seguinte, se o vereador arrumar uma emenda parlamentar de 100 mil por ano, ele é um amigo da Santa Casa. Para isso, eu vou cuidar da saúde dele. Vou dizer o seguinte, olha, você vai fazer um check-up de graça no hospital, porque eu quero que você tenha saúde, quero que você consiga arrumar mais emenda para a gente. Em contrapartida, ele vai procurar o deputado que ele ajudou a se eleger e vai falar assim, olha, eu preciso que você arrume uma emenda para o hospital. Então, essa emenda ela for conclusiva, porque tem muita gente que fala, fiz uma indicação, só que a emenda nunca chegou. Perfeito. Então, ele tem que ficar em cima dessa emenda que ele indicou. Ele indicou uma emenda, então ele tem que ficar em cima do deputado para que ela seja efetivada. Agora, com as emendas sendo impositivas, a gente acredita que isso vai ter um retorno mais favorável para a gente. Então, esse vereador vai ser o amigo da Santa Casa, vai poder adquirir o serviço, vai ajudar a Santa Casa, é uma via de mão dupla. Nós podemos ajudá-los, mas eles precisam nos ajudar também. Esse plano, esse projeto amigo da Santa Casa, ele não pode ser estendido para a área empresarial também? Para o pequeno, médio, grande empresário? Pode, a gente pensou realmente nisso. E aí a gente ampliou até um pouco mais, porque a gente pensa o seguinte, a empresa que está na cidade muitas vezes não tem um plano de saúde. E os funcionários, quando precisam, vão até o patrão, até o chefe, falam, olha, eu estou precisando, não tenho tempo de ficar esperando para o SUS, eu preciso. A gente criou também a categoria de empresa amiga. A empresa amiga, o que ela precisa? Ela pode estender para os funcionários, para os familiares dele, essa facilidade de acesso ao serviço do hospital com esse custo subsidiado, bastando que ela nos doe R$20 para o funcionário. Com isso, ela, além de dar para todos os funcionários isso, ela ainda vai fazer parte das empresas amigas, vai poder usar o selo de empresa amiga nos logotipos dela, nas correspondências dela, e vai estar no nosso site divulgando também que essa empresa é uma empresa amiga, então fazer um pouco de publicidade para essa empresa junto ao hospital. Eu acho que é a troca que a gente pode dar para as empresas que, de uma certa forma, se eu cuidar da saúde do funcionário, ele também vai deixar de faltar, ele vai estar mais presente na empresa, e é essa mão dupla que a gente fala que ela é salutar para todo mundo. E é acessível, né? Não é necessário ele cancelar um plano que já existe, não, né? Ele pelo pode contrário, agregar, né? ele pode agregar, porque às vezes acontece, a gente não quer aqui falar mal do plano A ou do plano B, não é esse o caso,
Mas às vezes você tem, mesmo tendo um plano de saúde, você tem dificuldade de marcar uma consulta. É verdade. Às vezes demora um pouco. E eu preciso dessa consulta, então eu preciso de um oftalmo. Eu não vou esperar 90 dias, 60 dias. Eu vou lá e marco, eu tenho um oftalmo, porque a gente tem médicos em toda a especialidade, em praticamente 30 especialidades, com tempo ocioso. Então eu preciso o que a gente tem é que fazer com que o nosso hospital trabalhe com uma taxa de ocupação mais elevada, que a gente otimize o nosso recurso, tanto de pessoas, quanto financeiro, quanto de equipamentos. Muito bem, quem quiser saber mais, participar e aderir, pode estar amanhã lá na praça. Na praça a gente vai estar amanhã fazendo um evento das 8 até meio-dia, que a gente vai também esclarecer. É bom frisar também que durante o mês de setembro, nas contas de água, as pessoas receberão na casa um folder, onde vai explicar em linhas gerais o que é essa campanha, já com autorização para fazer o débito também. Mas é importante que ela se dirija ao hospital para a gente fazer um cadastro, para a gente saber quem é esse nosso amigo, para que ele seja atendido de uma maneira digna quando ele precisar do hospital. É um projeto que vai ajudar a saúde dos dois lados, né? Da população e da Santa Casa. Exatamente. O que a gente pensa é o seguinte: se a Santa Casa estiver sadia financeiramente, ela vai ter condições de fazer um tratamento mais digno para a população. Muito melhor. Então é uma mão dupla que a gente vai se ajudar.